Eu nasci em Minas Gerais, numa cidade chamada Abaeté. É uma cidade bem rural. Todas as casas tinham uma horta, criava um porco no quintal, criava galinha. E era um cultivo, um quintal pequeno, não era nada muito grande, mas que alimentava a família. Meu pai era comerciante, tenho 10 irmãos, tinha 10 irmãos, porque alguns já se foram. Mas com 12 anos eu me mudei para Brasília e eu fui morar num barraco de madeira na Asa Norte. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Eu me sustento desde os 15 anos. E é uma coisa muito interessante, gente, porque naquela época eu ganhava salário mínimo ou pouco mais que salário mínimo. Eu conseguia pagar minha escola, tá? Eu conseguia pagar a casa que eu morava, eu dividia um apartamento na 412 Norte com as amigas. A gente tinha pessoa que cuidava da casa, sabia? E eu pagava isso tudo com salário mínimo. Não ter essa relação hoje, né? E aí fui para a UNB, passei para o curso de Geografia, mas me enturmei muito com o pessoal do teatro lá. Bom, estava tudo proibido, ninguém podia fazer nada. E eu e um amigo chamado Pete, a gente deu os braços e a gente começou a falar, vamos passear, vamos passear. E de repente tinham pessoas atrás da gente. Tá? E a gente assoviando o hino nacional, porque não podia nem cantar. E no outro dia de manhã, o Pete foi preso e pegou lei de segurança nacional. E aí quando eu soube disso, eu fui embora para São Paulo, fui para Campinas, dei aula de teatro lá uma época. E nessas histórias todas eu fiquei grávida e vim para Brasília para ter meu filho e voltar para São Paulo. E minha barriga foi crescendo, 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 até que descobri que eu tinha 2 filhas e não um filho. E ficou muito complicado voltar para São Paulo, ficou muito complicado fazer teatro, porque eu não tinha dinheiro, não tinha profissão, né? E aí comecei a fazer iogurte natural e pão integral. E eu saía vendendo isso de porta em porta. E eu comecei a fazer também lanchinhos que eu levava para as redações dos jornais, Correio Brasiliense e Jornal de Brasília. Bom, daí nasceu o Bom Demais. Eu queria ter um restaurante de comida natural e no dia da inauguração eu fui orientada por um amigo meu astrólogo que tinha abre às 8 horas da noite, que é o dia, é a hora boa de abrir. E nunca mais deixou de ser um bar noturno. Então, meu restaurante de comida natural durante o dia, mas de noite virou um bar e acabou virando um palco de grandes debates, virando palco de todos os músicos, de todos os artistas, todas as artes, né? Tiveram espaço lá, poesia, cinema, lançamento de livros, a gente fazia tudo lá. E foi assim, um aprendizado que veio, né, em cima da prática mesmo, assim, né, das necessidades. À medida que eu ia precisando, eu ia aprendendo. Eu me lembro de uma frase que eu ouvi dizer assim, empresário não pode ter medo de dever. Né? Então, se você precisa comprar uma geladeira, compre, né, porque você precisa dela. Né? Então, aí nasceu em mim essa coisa de que para eu poder fazer a coisa acontecer, eu precisava investir. E aí foram 7 anos, ele fechou por causa do Collor. Quando o Collor entrou e que confiscou o dinheiro do povo, as pessoas, né, ficaram alucinadas, né, e não tinham dinheiro, não tinham como consumir. Aí eu comecei a fazer comida. Eu sabia o que eu sabia fazer? Comida. Né? Comecei a fazer comida congelada, panquecas, as coisas, e entregava nos alguns restaurantes. E aí um dia alguém me perguntou se eu sabia fazer coffee break. Eu não sabia nem o que era coffee break. Eu disse, não, eu sei fazer sim. Que aí eu fui para a cozinha, fiz tudo bonitinho, decoradinho, arrumadinho. E lá fui eu, assim, com um carro só, fazer um evento para muita gente. E foi fantástico, assim, porque todo mundo adorou a minha comida. E a partir disso, as pessoas começaram a me convidar. E de repente eu tinha 30 empregados aqui dentro. Aí ficou pequeno, aí a gente pegou a casa do lado para fazer depósito, ficou pequeno. E fiz um galpão, né, uma cozinha industrial. E em algum momento a gente chegou a ter 120 funcionários lá dentro, né, e fazendo eventos os mais variados possíveis. Né. Principalmente guiada por essa coisa de que empresário precisa investir, não pode ter medo de dívida. Virou uma empresa linda que ensinou muita gente a trabalhar. Eu tenho certeza que a minha participação nesse mercado de alimentação, assim, de treinamento de pessoas, de ensinar a gente a fazer coisa, foi bacana. Quando veio essa proposta,
de ser deputado, eu disse, olha, mas eu acho que minhas bandeiras, que as minhas angústias, elas são muito mais nacionais do que locais. O que fazem hoje com a alimentação do povo brasileiro é de uma perversidade. A gente sabe, e a comunidade científica já se posicionou, não é, que o uso desenfreado de agrotóxicos é responsável pelo número crescente de câncer no país. Ver o trabalhador perder os seus direitos, ver a quantidade de dinheiro que hoje é injetado, sabe, dentro da Câmara para poder eleger esses caras que não estão na dica de nada preocupados, tá, com a saúde do povo brasileiro. A gente vai lá, dá comida ruim para as pessoas, a gente não dá direito à saúde para as pessoas. O que é isso? Sabe? Onde é que vai dar tudo isso? Eu me preocupo demais, de verdade, isso é muito honesto, eu me preocupo demais com o que a gente está deixando, com o que minha geração está deixando, sabe, para os seus filhos. É muito covarde da nossa parte a gente ficar quieto. Porque eu acho que pode ser que chegue uma hora que seja irreversível. E eu, sabe, ainda tenho esperanças, eu acho que pode ser reversível. A gente pode fazer o caminho de volta e a gente pode reencontrar a democracia, sabe? Reencontrar um mundo mais equilibrado, mais suave, mais feliz, mais sereno, sabe? Com as pessoas mais de bem.